Chamo vocês. Tem gente que gosta, né, do teclado. Mas eu vi uma ministra que gosta da banda toda, mas não vou fazer isso com vocês, não. Aleluia, graça e paz, queridos. Boa noite. Tudo bem com você? Eu queria agradecer ao pastor pela confiança novamente. E sabe que nós vamos tratar acerca de algo hoje que, se você considerar, se você receber como palavra de Deus, não como de Thalita, você pode mudar o curso da sua vida. A sua vida pode dar um giro de 360 hoje mesmo. Por que, Thalita? Porque tu é diferente? Não, querida, é porque a gente considera o que Deus fala. E quando a gente considera o que Deus fala e ousa praticar, a nossa vida é mudada. Não tem como você vir para um ambiente como esse e voltar da mesma forma. Você vai, amanhã é feriado, hoje ainda não, né? Então, se você for para a praia e ficar exposto ao sol, vai ficar evidente. Então, quando você vem para uma atmosfera como essa, quando você vem cultuar, porque ninguém vem aqui para ficar sentado somente recebendo, não, você vem para cultuar. Você vem para ser participante daquilo que Deus quer fazer. Ninguém está aqui só para esquentar a cadeira, não. A unção, querido, vem daqui, mas também vem daí para cá. Você recebe conforme a tua expectativa. Então, baseado na sua expectativa, você vai receber algo de Deus que pode mudar a sua vida. Amém? E pensando sobre algumas coisas, o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. E sempre que eu estava caminhando, andando, subi aquela nota. Deus enxerga você. Eu amei, Senhor. E sempre, o tempo todo, Deus enxerga você. E chegou a escala, eu escalada para ministrar, e aquela nota, Deus enxerga você. Eu fiz, o que é que tem a ver isso? Desenrole tudo, porque parcialmente eu não estou entendendo. E o Espírito Santo foi ministrando acerca dessas verdades ao meu coração. E assim como essa palavra me alcançou, ela vai alcançar a tua vida. Amém? Aleluia. E essa é uma noite, querida, onde nós vamos desmascarar o inferno e o diabo. Porque Deus enxerga você. Ele não está alheio àquilo que está acontecendo na sua vida. Lá em 1 Pedro 3,12 diz que os olhos do Senhor, ou seja, a atenção do Senhor, estão sobre os justos. Estão voltados para você, os olhos do Senhor. E os seus ouvidos inclinados para você. Então você não está alheio, você não veio aqui porque você não tinha nada para fazer numa terça-feira. Mas você está aqui porque Deus enxerga você. Aleluia. E lá em Gênesis, no início de tudo, a gente consegue contemplar esse enxergar de Deus desde o início. Vai lá em Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 26. Quantos aqui conhecem essa história? Todos. Sabe que Deus, ele vinha de uma sequência de haja e produza. Haja e produza. Haja luz e houve luz. E Deus, ele vem numa sequência. Mas de repente, diga de repente, ele para tudo isso. E no verso 26, diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Sabe o que estava acontecendo aqui? De repente, Deus estava lá, o Espírito Santo pairando, e ele começa a liberar o verbo. O verbo é a palavra, o verbo é Jesus. E o Espírito Santo, ele começa a executar todos os comandos que Deus estava dando. Mas nesse momento não foi dessa forma. Nesse momento ele para, reúne a Trindade e diz, ei, vamos fazer algo novo, algo inédito, diferente de tudo aquilo que a gente já fez. E o que é isso? Diga, sou eu. Querido, o dono do universo, ele parou tudo que estava fazendo e foi contar o seu plano para a Trindade. Ele disse, ei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um semelhante, um de igual modo. Aleluia. É isso que está escrito na nossa Bíblia, querido. Aleluia. E ele começa a falar, Gênesis 1:26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Ele disse, ei, eu vou fazer um que vai revelar a minha imagem na terra, que vai resplandecer quem eu sou.
Não só a minha imagem, mas em caráter de atributo também, porque ele vai falar o que esse homem vai fazer. E ele diz, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Aleluia. Você não é igual ao seu pai só em semelhança, não. Você é igual ao seu pai em caráter de atributo também. Você nasceu para governar, para dominar. E ele começa a falar, existe um raio de atuação sobre o seu governo. Me pergunto qual é? Toda a terra. Você nasceu, querido, para governar. E tudo que existe nasceu para ouvir a sua voz. Então, se existe alguma área da sua vida onde você não está sendo cabeça, onde você não está exercendo domínio, tem alguma coisa errada, porque tudo que tem uma voz nasceu para escutar você. Aleluia. Todas as coisas escutavam a voz de Deus. E Ele te criou de igual modo. E Ele disse, o raio de atuação vai ser sobre toda a terra. E no verso 27, Ele para tudo. E diz, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aleluia. Mas eu gosto do que diz no verso 28. E Deus os abençoou. Aleluia. Existe uma voz de comando sobre a sua vida. Você já é abençoado. Aleluia. E sabe que essa palavra abençoado vem do grego makarios, que significa feliz, afortunado, bem-sucedido. Deus te criou, querido, não para você viver em tristeza, em depressão, em falta. Deus te criou para você ser aquilo que Ele projetou que você fosse. Cheio da alegria. Então, depressão não pode fazer parte da sua vida. Falta não pode fazer parte da sua vida. Miséria, escassez não pode. Está ilegal. Porque existe algo que já foi declarado a teu respeito. Abençoado. Então você não precisa se esforçar para ser quem você já é. Você só precisa se posicionar de acordo com aquilo que o Pai já te criou para ser. Aleluia. E no verso ele continua liberando alguns comandos. Porque os comandos que foram liberados para vocês foram: multiplique, sujeite e domine. Multiplicação, multiplicação. Tudo aquilo que você colocar as suas mãos vai ter que multiplicar, vai ter que prosperar. Porque esse foi o comando liberado pelo seu pai. E como um bom filho você obedece. Então você multiplica, sujeita e domina. Aleluia. Aleluia. Sabe que depois de ter feito tudo isso, sabe o que Deus fez? Ele viu que era muito bom. Então você não precisa se reprovar quando Deus, aquele que te criou, já te aprova. Você já é aceito, você é amado, querido. Você foi planejado, projetado por Deus. Deus enxerga você. Aleluia. Aleluia. Se Deus, querido, que fez a criação, contempla e aprova você, porque você se reprova, porque você se diminui, porque você não se vê capaz de fazer e realizar. Aleluia. E talvez você acredite que tenha sido por conta do que aconteceu com Adão e Eva, não é verdade? Todos sabem que Eva ela foi enganada, persuadida, mas vamos lá comigo em Gênesis 3:5, rapidinho. Gênesis 3:5 diz assim, o diabo entrou em cena e ele fala a seguinte frase para Eva: Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem o fruto dessa árvore, os olhos se abrirão. Presta atenção nisso, se você estava desfocado até agora, presta atenção nisso. E vocês serão como Deus. Qual a necessidade de você ser quem você já é? Veja, o diabo ele começa a mentir para Eva, falando que ela poderia ser algo que ela já era. A Bíblia fala em Gênesis que nós somos a imagem e semelhança, mas o diabo diz, ei, vocês serão como Deus. Ela não precisava se tornar, porque ela já era. Você entende isso? Então pare de tentar ser quem você já é. Você não precisa possuir para ser, você é.
E porque você manifesta, você é abençoado. Entende isso? Aleluia. Você não precisa, querido, se esforçar e cair nessa ladainha do diabo de tentar alcançar algo para se tornar. Você só precisa ocupar um lugar que já é seu. Aleluia. Mas sabe que após o pecado de Adão, o homem ele passou a se sentir indigno. Um sentimento de inadequação passou a existir. E de repente, o homem ele não se via mais daquela forma que Deus havia criado. Mas Jesus veio, querido, e quando Jesus veio, ele fez uma restauração completa. E aquilo que o homem havia perdido por causa do pecado de Adão, Cristo restaurou. Aleluia. E Cristo fez isso, querido, em um amor que se baseia em evidências. Lá em João 3,16 diz assim, porque Deus amou, você é amado. Tenha essa convicção no seu coração, você é amado. Deus amou tanto que Ele comprovou isso com evidência. Que evidência foi essa? Ele amou tanto que deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá em Romanos 5,8 diz que, mas Deus nos prova. Ele não só te ama, como Ele comprova esse amor. Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Sabe que quando você ainda estava, você não era apto para ser amado, mas você já foi amado. Você nem estava habilitado para ser amado por alguém, mas Ele te amou. Aleluia, Ele restaurou toda aquela condição, querido, que Adão um dia perdeu. E eu entendi que Deus me enxergava. Amém? Eu compreendi essa identidade. Mas o Espírito Santo começou a ministrar para mim. O problema não é se Deus nos enxerga ou não, mas como nós nos enxergamos. Porque a nossa identidade, ela já está definida. Aleluia. Olhe para o seu vizinho e diga, se enxergue. Se enxergue, querido, porque teve um que já olhou para você e já te enxergou, já te capacitou, já te dotou de dons, talentos e habilidades. Aleluia. E o Espírito Santo falava comigo, filha, eu enxergo você, mas você se enxerga como eu te enxergo? Você se vê dotado das habilidades, da capacidade para ser e fazer aquilo que eu te chamei? Aleluia. Precisamos romper com uma mentalidade de mediocridade. Uma mentalidade de pequenez, de não se aceitar como tal, de não nos ver como tal. Todo mundo passa em concurso, mas eu não, porque eu sempre estudei em escola pública. Você entende? Você entende que é uma questão de mentalidade e eu estou trazendo para o teu cotidiano. Todo mundo tem um emprego bom, mas eu, como eu não me formei numa faculdade, eu tenho que me conformar com isso. Mentira! Aleluia! O único, querido, impedimento de não possuirmos aquilo que já está disponível para nós, somos nós mesmos. Por causa de uma mentalidade medíocre. Então, Deus nos enxerga, Ele revela isso de uma forma clara. Ele evidencia isso desde o Éden. E Jesus veio dar testemunho desse amor. Aleluia. Mas ainda assim, pode ser que a gente não viva aquilo que está disponível por conta de uma mentalidade que não consegue desfrutar daquilo que Deus já disse que poderíamos desfrutar. Thalita, isso é verdade mesmo? Eu disse, é. Vamos num povo na Bíblia, vamos ver um povo na Bíblia que não desfrutou daquilo que já estava disponível. Quantos lembram aqui do povo no deserto? 400 anos de escravidão no Egito, querido. Mas eles saíram de lá, debaixo de uma promessa, vivenciando milagres inéditos. Milagres que muitas pessoas nunca nem desfrutaram ou sonhariam desfrutar. Sabe que eles saíram do Egito, daquela condição de escravidão, com prata e ouro? E a Bíblia fala que eles estavam todos saudáveis, curados, andando e desfrutando de saúde divina.
Sabe que esse povo viu a abertura? Alguém aqui já viu o mar se abrir? Pronto, eu também não, mas se alguém viu, pode ser em visão. Mas fisicamente, querido, nenhum de nós vimos o mar se abrir. Mas esse povo viu o mar se abrir diante dos seus olhos. Sabe que o iFood deles era do céu? Quantos aqui pedem comida pelo iFood? O iFood dele, querido, era o céu aberto, chovendo comida. Chovendo maná. E era todo dia um maná novo. A água deles não era de um filtro, não. Ali a gente tem um filtro da Brastemp. Não era de nenhum filtro, de nenhuma encanação, não. A água deles vinha direto da rocha. Água mais pura. Você está entendendo? As roupas, a grife dele não era essa não que eu estou usando. A grife deles, o estilista dele era celestial, porque os sapatos cresciam, as roupas cresciam. Você tem dimensão de quantos milagres aquele povo provou? Você entende? Mas ainda assim, querido, eles não entraram na terra. Estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas, eu não sei se esse estudo está certo, 2 milhões de hebreus saíram do Egito. 3 milhões, eu não disse? Não foi isso que eu disse? Obrigada, Ronise. 3, os professores. Isso, 3 milhões de hebreus saíram do Egito, mas só 2 acessaram a promessa da terra. Você entende como isso é forte? Então, o problema, querido, não era a falta de milagre, nem a ausência de promessa, era a mentalidade. O nosso problema não é falta de milagre, nem a ausência de promessa, é mentalidade. Porque se eu chamar cada um aqui para testemunhar, Deus já fez alguma coisa na sua vida. Alguma coisa Deus já fez, seja um livramento de morte, de um acidente, qualquer coisa, Deus já fez. Essa daqui, Medina, ela parece que foi 7, 8 acidentes de carro. Essa moça é um milagre, Tatiele. Porque 8 acidentes de carro, então, alguma coisa você já desfrutou em Deus. Mas essa não é a garantia de você acessar as promessas. Milagre não era a garantia para esse povo. Aleluia. Então, deixa eu te dar uma dica, um recado do céu. Saia do Egito de forma completa e não parcial, senão você não vai desfrutar das promessas. Sabe que eles saíram de lá e saíram como herdeiros, mas a mentalidade de escravo não permitia que eles acessassem e desfrutassem daquilo que Deus tinha disponível. Então, você pode ser herdeiro, mas está com a mentalidade de escravo, que te impede de alcançar aquilo que já é seu por direito. Aleluia. Vamos lá em Números, capítulo 13, a partir do verso 1. Números 13, a partir do verso 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés. Quem disse foi o Senhor. No verso 2, envia homens que espiem, ou seja, verifiquem a terra de Canaã, que eu hei de dar. E ele disse que ia dar. Ele mesmo ratificou a promessa que já existia. Ele diz, ei, vão lá, confira aquilo que eu vou dar para vocês. Analisem, espiem, verifiquem aquilo que eu vou dar para vocês. Hei de dar aos filhos de Israel. E filhos, queridos, falo de uma posição de privilégio. De cada tribo de seus pais enviaremos um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Sabe que eu gosto disso aqui? Ele não enviou qualquer pessoa. Ele enviou pessoas que estavam em evidência, em posição de destaque. Mas o título de príncipe não garante a mentalidade de príncipe. O título de herdeiro não garante a mentalidade de herdeiro. Porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E por que não estamos desfrutando de nada? Porque só o título não garante. Você precisa renovar o seu entendimento para que você desfrute. Então foram os príncipes, as pessoas que estavam em evidência. Aleluia. Sabe, querido, você é herdeiro. Eu acho que vocês não são, não, mas... Você é herdeiro, mas por
Por não ter uma mentalidade de herdeiro, você não tem acessado a sua herança. Você é herdeiro, essa é uma convicção, essa é uma verdade absoluta. Mas por não ter uma mentalidade de herdeiro, por não andar como tal, você não desfruta da herança. Aleluia. E no verso 27, vai aí para o verso 27. Ainda de Números 13, 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste. E verdadeiramente, eles acabam de dizer aqui que era um fato. Verdadeiramente, mana leite e mel. Este é o fruto dela. 28. O povo, porém, quando ele fala esse porém, ele quer cancelar tudo aquilo que ele afirmou no verso anterior. Que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anoque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Sabe que se você é observador como eu, você observa o seguinte. Deus, no verso 1, manda ele espiar o quê? A terra. O diagnóstico da terra, ele já deu no verso 27. Verdadeiramente, mana leite e mel. E por que ele está trazendo um relatório de outras coisas que Deus não mandou? Ei, Deus mandou você espiar a terra. Deus mandou você verificar o lugar que você vai morar. Deus não mandou você ver IPTU. Deus não mandou você ver aluguel. O problema é que você está olhando para as circunstâncias, mas Deus disse: ei, eu vou dar a você, acesse. Eu vou lhe dar um espaço novo para você trabalhar. Ei, vai lá, acesse o teu novo emprego. Não, mas não estão recebendo currículo. Não, Deus está mandando você ir acessar o seu novo emprego. Foi exatamente isso que eles estiveram fazendo. Deus disse: olha a terra, espia a terra. Aí eles começaram a espiar quem estava na terra, quem era, não sei quem, Jebuseu, tananana. Deus não mandou eles fazerem isso. O problema é que, em vez de olhar para a promessa, nós só focamos nas circunstâncias. Aleluia. E o relatório da terra eles já tinham. Verdadeiramente é boa, mana leite e mel. Mas no verso 30, sempre tem um, querido, com a linguagem alinhada com os céus, que vai corresponder. Amém. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente eu tenho uma convicção, tudo que Deus falou, querido, vai ter que acontecer. Acesse, já é seu. Ele disse: ei, certamente, ele tinha certeza, prevaleceremos. Tenha convicção da sua vitória sobre toda e qualquer circunstância. Aleluia. Prevaleceremos contra ela. Porque uma mente renovada sempre terá uma voz de ousadia para possuir as promessas. Uma mente renovada, querido, sempre vai ter uma voz de ousadia para possuir aquilo que já é seu. E foi exatamente essa voz de ousadia para acessar que Caleb levantou. No verso 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos. Uma mentalidade não renovada sempre terá uma objeção. É porque eu não posso, é porque eu não tenho, é porque eu não consigo, é porque não dá para a gente, é muito caro, não dá, não posso, não tenho, não dá. Cancela esse vocabulário, porque filho de Deus, querido, tudo pode naquele que fortalece. Tenha consciência de quem você é. Aleluia. E ele começou a falar aqui um relatório. E ele começou a dizer: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. O incrédulo sempre vai se comparar. Verso 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. Porque não basta ser incrédulo sozinho, o povo quer ser incrédulo em multidão.
Quando uma pessoa se levanta, vai acontecer, Deus falou. Aí chega um monte, né? Para nem colocar terra, é logo caminhão de areia. Era exatamente esse caminhão de areia que eles estavam tentando jogar aqui. E eles começaram a infamar. Infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ou seja, eu sou pequeno, não vou acessar. Por que vocês estão rindo? Eles começaram a se comparar. Começaram, rapaz, eles são fortes demais. Não é brincadeira, não. Aleluia. Aleluia. O relatório da incredulidade é exatamente esse. Sempre trará uma contradição contra a verdade absoluta. Porque esse mesmo povo, no verso 27, eles tinham afirmado que a terra era maravilhosa, que a terra manava leite e mel. Mas eles já entraram em contradição. Porque até há pouco tempo a terra manava leite e mel. Agora a terra devorava seus moradores. Que terra é essa, hein? É mal assombrada, é? E no verso 33, também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, presta atenção, foca aqui, foca nisso. E éramos aos nossos próprios olhos. Aleluia. Ou seja, querida, aquilo que ele está acabando de afirmar não dizia respeito acerca daquilo que Deus achava e considerava sobre eles mesmos. Dizia acerca de sua própria ótica. Então, não basta Deus te ver capacitado, você precisa se enxergar dessa forma. Porque ele está dizendo aos nossos próprios olhos. Essa leitura quem fez foi ele. E ele disse assim, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aqui, ele já entrou na distorção cognitiva. Por quê? Existem vários tipos de distorção cognitiva. Quase psicóloga, né? Aleluia. E essas eu nomeei duas, que era exatamente essa distorção que eles estavam passando. A distorção aqui é de leitura mental. O que é isso? Ele tinha certeza do que o outro estava pensando a respeito dele. Você já foi essa pessoa? Não, fulano não gosta de mim. Eu sei que ele não gosta. Então, adivinha agora, é? Tu está dentro do outro para ter certeza que o outro não gosta de tu. Se trata, crente. Renova tua mente pela palavra. É aquela pessoa que acha que sabe o que estão pensando ao seu respeito. Não tem gente que é assim, que tem uma distorção cognitiva. Thalita não gosta de mim, ela passou agora, nem olhou para mim. Calma, gente, às vezes eu não vejo mesmo, não. Se tratou? Pronto. Isso é uma distorção cognitiva. Você quer saber, você cegamente acredita que sabe como os outros te achavam. Porque, vamos lá, eles estavam fazendo o quê? Espiando. Se é espiando, eles não estavam a amostras. Eles estavam espiando, gente. Eles nem viram. Os inimigos nem viram o povo hebreu lá. Como é que ele tinha convicção do que o outro estava falando dele? E ele diz assim, aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos, como criatura, se eles nem se amostraram lá para os outros. Tinha rodado a cabeça se tivesse lá. Você está entendendo que isso é uma distorção? E a outra distorção é o filtro mental. Você prende-se a um detalhe negativo. Você olha tanto para a circunstância, você foca tanto na situação, que você não consegue considerar o quadro geral. Você desconsidera todo o resto. Você só fica com aquela visão de túnel. Porque no caso aqui, eles desconsideraram tudo que Deus havia falado. E não só falado, eles desconsideraram tudo aquilo que Deus já havia feito por eles. Você acha simples, querido, passar por um mar enxuto, a pés enxuto? Mas mesmo provando tudo isso, desfrutando de milagres, a mentalidade de incredulidade não permitiu que ele enxergasse aquilo que Deus já havia falado, aquilo que Deus já havia prometido.
E essa mentalidade de incapacidade, de inadequação aos seus próprios olhos, não eram acerca daquilo que Deus achava deles. Eram aos seus próprios olhos, a sua ótica. Por isso, querido, que o problema nunca vai ser como Deus te enxerga, mas como você enxerga a si mesmo. Porque Deus pode usar hoje, pastor Idalmo, um vaso, um manto, profeta, baixeira, para você revelar tudo que você é em Deus e tudo que você vai fazer daqui a 5 anos. Mas ainda assim, se você não se enxerga como tal, como você vai caminhar para desfrutar dessas promessas? Não é comigo não. Está falando com todo mundo, mas comigo não. Eu sou filho de ninguém, moro na rua 000. Como é aquela? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto. É exatamente assim como algumas pessoas se sentem e se enxergam. Então, Deus não pode fazer nada. Aleluia. Aleluia. No verso, lá em Números 14, pula aí uma página. Números 14, verso 9. A ousadia e a fé se levanta novamente. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não temas o povo dessa mão. Como o pão os poderemos devorar. Aleluia. Comer pão é difícil, querido? Não, comer pão é fácil. Ele disse, a ótica que eu tenho, a visão que eu tenho, é que como é fácil comer um pão, vai ser fácil possuir as promessas. Eu não sei qual é a circunstância, querido, que tem se apresentado diante dos seus olhos. Mas assim como comer pão é fácil, vencer qualquer circunstância será fácil para você. Muda a ótica, a perspectiva. Porque a garantia de que você irá acessar as promessas que Deus tem para a tua vida está na renovação da tua mente. Aleluia. Porque nós podemos ver que milagres não promovem mudança de mentalidade. Milagre não promove mudança de mentalidade. Quem é incrédulo vai continuar incrédulo, vendo ou não vendo. Mas existe um processo. E nós somos cooperadores de Deus. E para vivermos aquilo que Ele tem para as nossas vidas, nós se sujeitamos a esse processo. Que processo é esse? Mudança de mentalidade. Uma metanoia. Uma mudança. Aleluia. E Deus me deu 3 chaves para rompermos com a mentalidade de mediocridade. 3 chaves. Aleluia. Anote, querido. Porque isso vai mudar a sua vida. Aleluia. Porque se existir alguém aqui dizendo, não, essa palavra não foi para mim, não, foi para tudinho, inclusive para mim. Porque sempre existe uma área que você ainda não está se enxergando como Deus já lhe enxerga. Sempre existe algo, querido, que você precisa mudar, renovar a sua mente. E a primeira chave é me identificar com Cristo. Quando eu me identifico com aquilo que Cristo fez, eu começo um processo de renovação da minha mente. Quando eu entendo que aquilo que está escrito lá em Gálatas 3,13, que diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, ou seja, tudo que é maldito, tudo que é miséria, tudo que é enfermidade, tudo que é falta, não faz mais parte da minha vida, porque eu já fui resgatada. A Bíblia fala que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Então, quando eu me identifico com Cristo, a minha identidade é revelada nele. E eu começo a entender e a mudar a minha mentalidade. Uma segunda chave, querida, é desenvolver um relacionamento genuíno com o seu Pai. Você precisa, querido, não só saber que Deus existe, você precisa desfrutar de um nível de comunhão, de uma paternidade que vai te envolver e sarar feridas que ainda estão abertas no teu coração. Talvez você teve um pai ausente, assim como eu, mas todas as lacunas que ele deixou foram cicatrizadas por um bom pai. E a imagem que eu tinha distorcida de um pai natural foi completamente transformada, porque eu entendi que o meu pai é bom e que ele se importa e cuida de mim, porque Deus me enxerga e enxerga você.
E lá em Hebreus 4,16 diz assim: aproximemo-nos com toda confiança ao trono da graça. Ei, você pode acessar. Existe um lugar melhor do que um psicólogo para desabafar, e é aos pés do seu Pai. E Jesus, ele pavimentou, ele abriu um novo e vivo caminho para você acessar. Então você pode chegar confiadamente. Você não vai ser rejeitado, você não precisa de sentimento de culpa. Não é porque eu errei hoje, Senhor. Estou desqualificada. Não, querido, o sangue de Jesus te qualifica. Então você pode acessar esse lugar com confiança. E a terceira chave é renovar a mente. Tudo isso faz parte de um processo de renovação da mente. Mas lá em Romanos 12:2 diz: não imitem o comportamento, que é isso, o procedimento e os costumes deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança, metanoia, em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo isso se resume nesse versículo. Se você guardar esse versículo, você vai entender toda a mensagem. Porque você só vai experimentar quando você decide mudar a sua mentalidade. Aleluia. Existe uma versão em inglês que eu gosto bastante, de Romanos 12:12, que diz assim, só escuta. Pare de imitar as ideias e opiniões da cultura ao seu redor, mas seja interiormente transformado pelo Espírito Santo, através de uma reforma total e não parcial. Uma reforma total de como você pensa. Isso o capacitará a discernir a vontade de Deus, ao viver uma vida bela, satisfatória e perfeita aos olhos dele. É uma questão de visão e você precisa desfrutar de acordo com a visão do teu Pai. Aleluia. Queria chamar o grupo de louvor. Vocês fazem, Obrigada. Aleluia. Sabe que Satanás, ele vai tentar te adequar ao padrão do mundo. Ele vai tentar te colocar numa forma. Qual forma? Ninguém da minha família deu para nada, então eu não vou dar para nada. Eu não sei qual é a forma, qual é o padrão que Satanás tenta te encaixar, querido. Eu sei que você pode renovar a sua mente e acessar as promessas de Deus. Aleluia. Sabe que o primeiro Adão, ele pecou porque ele não sabia, ele não conhecia a sua identidade. E o último Adão, Jesus, não pecou porque conhecia a sua identidade. O que você conhece tem o poder de te capacitar a viver aquilo que Deus tem disponível para você. Mas o que você não conhece tem o poder de feri-lo. Eu estou quase encerrando, mas eu quero contar uma história. Talvez aqui alguns já tenham ouvido essa história, mas fica atento. Um homem capturou um filhote de elefante. Para evitar que o elefante fugisse, o dono amarrou sua pata em um tronco com uma corrente pesada. No início, o elefante lutou contra a corrente, mas ele era ainda um filhote e não era forte o suficiente para se libertar. Por dias, o elefante filhote tenta escapar e voltar para o seu bando. Ele sacudiu, ele puxou, mas não conseguia se libertar. Por fim, parou de lutar. O dono alimentou o elefante, cuidou dele, mas nunca o tirou da corrente. Conforme o elefante crescia, ele ficou mais forte. O dono estava ficando preocupado. Parece que a corrente de seu elefante estava encolhendo. Como ele evitaria que um elefante adulto se libertasse da corrente e fugisse? Como ele evitaria? Ele deveria procurar por uma corrente maior ou deveria procurar por uma árvore maior? À medida que as semanas viraram meses, o dono percebeu que ele não precisava fazer nada. O elefante nunca
tentou escapar. Apesar de a corrente em volta da sua pata não ser mais páreo para a sua força, o elefante estava convencido de que não conseguia escapar. Então não tentou fazer isso. Eu pedi 2 imagens. Pode apagar todas as luzes, Arthurzinho. Sabe, existia uma corrente. Enquanto aquele elefante era bebê, ele tentou se soltar. Mas ele não tinha força suficiente para isso. E eu não sei quais são as correntes que o diabo colocou na tua mente. Eu sei, querido, que você é ilimitado em Deus. O limite, querido, mora na sua mente. Mas existe força disponível para você sair desse lugar de inércia. Sabe que o elefante é considerado o maior mamífero do mundo? E você, querido, é a criação de Deus, a coroa da sua criação. E o elefante, só para você ter uma ideia, ele está na lista dos animais mais fortes do mundo. Ele consegue carregar em suas costas um peso de 9 quilos. O que é isso? 130 humanos sobre as suas costas. De tão forte que ele é. Mas ainda assim, por causa de um condicionamento, o elefante estava preso. Eu não sei o que é que tem te prendido. Talvez as correntes que colocaram em você foi quando você ainda era criança. E algumas correntes, elas estão com você até hoje. A corrente da miséria, eu não posso, porque eu não tenho. A corrente da doença, eu não posso, porque eu sou doente. A corrente da falta, eu não posso. Qual é a corrente que tem te prendido? Eu sei porque sei que o Espírito Santo está sinalizando agora mesmo as suas cadeias. Ele está sinalizando áreas onde você tem sido presa, massacrada, intimidada por anos. Mas hoje Deus te revela a sua verdadeira identidade. E Ele diz: você pode ouvir o que eu estou ouvindo. Correntes quebradas, correntes quebradas, correntes quebradas. Porque você pode todas as coisas. Você não é um miserável, você não é burro, como lhe disseram. Lhe disseram que você não quer ter um casamento de sucesso. Rompa com essa corrente. Lhe disseram que você não quer prosperar. Rompa com essa corrente. Lhe disseram que você não quer conseguir. Rompa, rompa. Você só fica preso se você quiser. A corrente não é mais páreo para você. Ei, em Cristo você é ilimitado. Ele já te libertou. Ele liberou um acesso. Aleluia. Eu não sei qual é a corrente que tem te prendido. Se é as correntes do teu passado que insistem em te prender. Se é a corrente da mentira do diabo, mas essa é a noite de massacrarmos o diabo. Essa é a noite de massacrarmos e desmascararmos o diabo. Você não precisa estar preso. Existe um poder em você que te capacita, que te habilita. E talvez você esteja pensando: Thalita, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir porque o jugo que colocaram sobre mim é pesado demais. Thalita, eu sempre tento mudar, mas eu sempre fracasso novamente. Correntes sendo quebradas. Fique de pé, querido. Eu
escuto um som. Eu escuto um som no reino do Espírito. Tem um som de correntes, correntes, correntes quebrando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra Cadeias quebrar, cadeias cadeias quebrar, cadeias cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Existe uma unção sobre a sua vida. E quando você começar a cantar, cadeias serão rompidas nesse lugar. Há poder Porque naquilo que você já foi livre, você pode libertar no nome outros. de Jesus. Poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Sabe, querido? Toma um pouquinho. Só mais um pouquinho. Sabe, querido? Existe um poder disponível no louvor. E esse poder disponível no louvor, quando considerado, ele despedaça o jugo. E eu chamei Renata porque eu sei da unção que está sobre a vida dela. Mas quando ela cantar, querido, rompa com as correntes. Faça o que a ocasião te pedir. Oh, ouço, eu ouço, eu ouço, eu ouço. Ouço. Oh, roba checa bra 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 xerere. Você pode orar em línguas. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Alto preço ele pagou, tão livremente se entregou por nossa redenção. Se deu, o céu se abriu. Eu creio, eu creio. E eu creio, e há poder no nome de Jesus. E há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
você está aqui e você quer romper com essas cadeias, você quer romper com aquilo que te limitava, se você está aqui e ainda não confessou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, se você está aqui e percebe que precisa tomar uma decisão hoje para romper com essas cadeias,